firmeza, bastante convicção. É um conteúdo que vocês, eu acho que ninguém, só a Evelyn que fez a administração, ela teve, né, essa experimentação. Os demais não tiveram essa experimentação, porque no ensino médio isso não é abordado. Nem deve ser, porque é um conteúdo mais científico do que a estatística que nós tivemos. Só que é mais importante, né, para o economista do que aquela estatística descritiva. Por quê? Porque é a partir daqui que nós realizamos inferências. O que é inferência, professor? Realizamos estatísticas que valem para conjuntos maiores, para a população, por exemplo. Nós pegamos uma amostra, um conjunto de dados, né, que é uma amostra, e realizamos as estatísticas, as análises, a ciência em torno de uma população. É aquela história, projeção de voto dos candidatos à presidência da República, o prefeito, o governador. Você não vai entrevistar todo mundo. Você vai entrevistar 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, um grupo pequeno. Essa amostra sendo significativa, ela tem, então, os resultados. Esses resultados são chamados de percentuais de intenção de voto. Só que vocês sempre escutam o seguinte: o candidato A está em primeiro lugar com 50% dos votos, com a margem de erro de 2%, para mais ou para menos. Eles nunca explicaram de onde vem esse 2% para mais ou para menos. Eles só falam que é assim, mas eles não explicam a estatística por trás disso. Isso é o fator erro. É o fator erro que te dá a confiança da pesquisa. Essa é a ideia. A palavra confiança, vocês têm que guardar muito bem, tá? Nesse caso, foi realizada uma estatística num pequeno grupo de pessoas, um subconjunto da população, para representar aquela população. Mas essas estimativas, elas são rodeadas por um intervalo onde possivelmente aqueles parâmetros estão. Por que possivelmente? Porque você vai levar uma probabilidade nisso. Essa probabilidade, ela tem, probabilidade de erro, ela tem relação, isso leva em consideração a probabilidade, leva em consideração o erro, e conforme você vai diminuindo esse erro, mais significante é a sua pesquisa. Mais curto é o seu intervalo, mais próximo em termos de probabilidade, você pode ter o verdadeiro valor populacional, o verdadeiro valor daquele parâmetro que representa a população. E por isso é muito importante, tá? Por que o professor está batendo a tecla? Por que é importante? Porque lá no ano que vem vocês vão ter uma matéria comigo, novamente, chamada econometria. Mas, professor, o que é econometria? Econometria é uma matéria que, em termos de utilização do que vocês aprenderam, vocês vão utilizar matemática, que aprendeu comigo, e estatística, que aprendeu comigo. Além das teorias econômicas que vocês estão estudando com o professor Paulo Breni, com o professor... vocês tiveram micro, que é a professora Érica. Paulo Breni foi professor de introdução, introdução à economia. Vocês estão tendo contabilidade social esse ano? É isso? Sim. Contabilidade social agora é o Luan, é isso? Sim, professor. Vocês tiveram uma parte com o Michel, outra parte com o Luan. Qual matéria mais vocês tiveram de economia? Como assim economia? Formação econômica do Brasil? Com o professor Ricardo Dalla Costa, né? Sim, história econômica geral. Isso. As matérias de história também entram na matéria de econometria, porque você pode usar os dados para falar fenômenos econômicos passados. Então, o ano que vem vocês vão fazer, então, um curso que vocês utilizam os instrumentos quantitativos que vocês estão aprendendo, da matemática e da estatística, além de saber utilizar o que vocês estão estudando de prioridade, que é a teoria econômica. Então, mas para vocês utilizarem essas ferramentas, você tem que saber essa parte de estatística inferencial ou indutiva. Por quê? Porque, por exemplo, quando você realiza... eu sempre faço esse exemplinho deixa eu pegar o quadro aqui, vou abrir aqui e mostrar para vocês qual exemplinho que eu faço com
com os alunos como motivação. Tanto ano passado vocês viram matemática, certo? Matemática tem uma relação, né, uma função que eu expliquei para vocês bem importante. Qual era? Tem duas relações bem importantes, né? Bem importantes. Duas relações bem importantes. Vocês estão aprendendo esse ano micro, certo? Estão aprendendo a teoria dos custos, certo? Microeconomia caérica. Os custos totais, certo? Custo total, ele depende do custo fixo mais um custo variável, certo? Aí eu te falo, você tem uma empresa, você tem 10 empresas, você é um cara, você é um empresário, certo? E aí você tem lá custo total e custo variável, beleza? Na primeira empresa, você tem 10 milhões de custo total e 5 de variável. Na segunda, você tem 8 milhões e 3 de variável. Na terceira, 3 milhões e 1. E assim vai até a 10ª empresa, onde você tem aqui 20 e aqui 8. Beleza? Esses dados do jeito, né? Esses dados do jeito que você tem aqui, você pode aplicar em um modelo matemático e realizar uma econometria. O que é econometria? É você pegar esses dados, né, e utilizar esse modelo econômico e gerar uma equação aqui de duas variáveis, essa e essa, para verificar qual é, né, o K das suas empresas. Esse K é o custo fixo, pode ser uma média, pode ser, sei lá, uma média ponderada. Isso aqui é um parâmetro estimado, e esse aqui também, o E e o K. Vamos supor que o seu custo fixo seja de 3 milhões e o custo variável seja 7. Pronto. Então, essa equação aqui, em termos algébricos, te diz, né, a malha de custos totais da sua empresa, do conglomerado de 10 empresas. Só que esse 3 e esse 7 são parâmetros estatísticos. Ou seja, esse 10 aqui é uma amostra de infinitas empresas iguais às suas. Infinitas empresas. Se você trabalha com sorvete, existem infinitas empresas em um monte de local no Brasil inteiro. Entendeu? E aqui você está estimando se você for realizar uma curva de custos para representar as firmas brasileiras de empresa, você está, então, a partir dessa amostra, tomara que essa amostra seja representativa, esse 3 e 7 são estimativas, onde essas estimativas ela tem um erro associado. São números aqui, mas ela tem um erro associado. E você vai estimar um intervalo de confiança. Por exemplo, suponha que você estimou esse intervalo de confiança. Opa. Certo? Suponha que você estimou. Daí aqui, esse intervalo de confiança fala que o seu parâmetro 3 está entre 2 e 4, e o seu parâmetro 7 está entre 6 e 9. Sendo esses intervalos de confiança do jeito que estão, são bons, porque não tem o zero envolvido. Agora, se você tem um intervalo de confiança como menos 2 e 3 aqui, sei lá, e menos 1 até 15 aqui, esses parâmetros não são bons. Por quê? Você não concorda comigo que entre menos 2 e 3, o zero não está dentro desse intervalo? Não concorda comigo? Então, em algum momento, se você realizar outras estatísticas, você pode obter zero aqui. Aqui também. Se você obtém zero nessas estatísticas, o que acontece com o seu modelo? O modelo não é estatisticamente significante. Entendeu? Seu modelo é especificamente o seu parâmetro aqui. Entendeu? Então, no ano que vem eu explico melhor para vocês. Mas a ideia é o seguinte: a partir do momento que você começa a manipular os dados para você montar um modelo prático em microeconomia, você tem que entender o que é o intervalo de confiança, você tem que entender o que é esse 7, o que é esse 3.
Esses 7 e esses 3 são parâmetros estimados a partir de uma estimativa por intervalo. Essa estimativa por intervalo é uma estimativa que faz inferência ao modelo global, populacional, certo? Entenderam? Entenderam a ideia prática da coisa? Sim, professor. É isso que é importante para vocês. Vocês entenderem que o que vocês vão aprender a partir de hoje é um negócio que vai ser utilizado na prática. Então, vocês têm que compreender isso. Porque quando eu pedir na prática ano que vem, vocês têm que saber isso. Tem que saber quando você vai pegar e estimar os parâmetros de um modelo que já está pronto. Esses parâmetros são parâmetros chamados estocásticos. São valores estocásticos. Que o número que você obtém é fixo, entretanto, o parâmetro está baseado no intervalo de confiança. No intervalo de confiança existe uma probabilidade que, né, de 95% de significância, né, quer dizer, 95% do nível de confiança, que esse valor é verdadeiro no espectro populacional, e que isso, se esse intervalo não contém o zero, ele vai ser um bom parâmetro. Se contém o zero, você está ferrado, não é um bom parâmetro. Você tem que procurar outras formas de você estimar esse modelo. Bem, essa é a motivação. Mas vamos para a parte teórica. Para explicar basicamente o início da coisa, para você entender como funciona, para depois chegar lá. Mas a parte de econometria é a parte mais legal que tem do curso, no meu ponto de vista. Vocês vão aprender a fazer economia de verdade. Não que a economia teórica seja economia de verdade, mas a economia teórica é teórica. Né? É que nem física teórica. Sabe a diferença de física teórica e física prática? Vocês já tiveram física prática no ensino médio? Vocês já tiveram física, uma disciplina de física no ensino médio, não tiveram? Sim. Então, quem só teve teórica não sabe. Vocês nunca fizeram um foguete de. Vocês nunca fizeram um foguete de cal? Não. Aí, ó. Vocês nunca fizeram. Vocês nunca pegaram aquele. Eu tive um bom. Então, de vinagre, é física, química, né? A química, mas a química, por exemplo, a química está relacionada ao vinagre, é você, né, realizar uma reação, né? Uma reação de vinagre, que eu não lembro agora mais, só que a física envolvida é a energia cinética, quer dizer, a reação gera uma energia cinética que faz a sua garrafa PET voar. Cara, aprendi tanta coisa na física prática que, por exemplo, vai ter um concurso de robótica na escola que eu vou dar aula. Vai ser bacana. Você tem que ensinar robótica, tem que ensinar mecânica para os alunos. E eu não sou formado em física, sou formado em matemática. Mas, enfim, é muito legal. Então, a diferença de economia física, teórica, economia prática é essa. Economia prática, você vai pegar os dados que estão... Tem muita informação quantitativa na internet. Você vai pegar esses dados, vai pegar a teoria, é a mesma coisa da física prática, física teórica. Você vai pegar a teoria e vai puxar essa teoria para a prática, para realizar modelos. Tem duas formas. Tem a econometria e tem a parte que eu manjo, que é modelos de simulação. Eu não posso dar modelos de simulação porque não está no curso, mas se eu pudesse, eu ensinaria para vocês. Porque modelo de simulação é mais bacana. Econometria também é. Vamos lá, então. Estimativa por ponto e por intervalo. Por ponto é um número. Tá? É um número. Por intervalo, é um intervalo numérico. Mas por que as estimativas de pontos são importantes? Por que as estimativas de pontos são importantes? Para você ter um embasamento quantitativo. Você tem uma descrição do fenômeno. Por exemplo, quando você toma a média da sala, mais ou menos você tem a noção, por exemplo, média da sala em termos de idade ou em termos de notas. Você tem a noção do comportamento da sala. Presta atenção, a média da sala é 7. Se todo mundo tirar 7, ok, a sala é homogênea, mas se existe um grupinho que tira 10, outro grupinho que tira 4, por exemplo, tem 10 pessoas que tiram 10, e 10 pessoas que tiram 4, também é 7. Só que a variabilidade, né, a variabilidade desse conjunto que eu falei para vocês é maior do que aquele que tira só 7. Então, assim, a estimativa por ponto te dá uma boa noção, só que não te dá,
né? Isso te dá a ponta do iceberg, né? Não te dá o que está lá embaixo. Quando você tem um intervalo, você consegue entender um pouco da confiança do fenômeno que você está analisando. É essa a ideia. Então, assim, as estimativas por ponto nós já conhecemos, a média, né? Quando você tem a estatística, nós chamamos de X e o parâmetro é Mi. A variância, por exemplo, o X barra é do conjunto de dados, o Mi é o parâmetro que nós trabalhamos com a população. Variância, que é S ao quadrado, o conjunto de dados, sigma ao quadrado para a população. O desvio padrão também é a proporção. F é a frequência dentro do conjunto de dados, e o P é a proporção populacional. Então, essa ideia da estatística e do parâmetro são coisas que medem a mesma coisa para objetos diferentes. Estatística, conjunto de dados, parâmetro, população. Então, você realiza estatística para obter o parâmetro para, às vezes, representar a população. Mas, geralmente, você representa aquele conjunto de dados. Vai vendo, ó. Por que a estimação por ponto tem dificuldade? A estimação por ponto tem como dificuldade porque amostras diferentes conduzem a estimativas diferentes. Então, por exemplo, eu quero analisar as notas gerais entre mulheres e entre homens. Eu tenho certeza, vou pegar o segundo ano, que é uma turma que eu conheço bem, vou pegar vocês aí. As meninas, com certeza, têm uma nota superior aos meninos. Com certeza. Mas com certeza mesmo. E isso é provado cientificamente, tá? Nos últimos tempos. Dedicação, eficiência, certo? Isso é provado. Eu pego o segundo ano, aqui do curso de economia. A nota média da sala é 7,5, 8, alguma coisa assim. Eu sei que a média das meninas é 8,5, dos meninos é 7. Então, mas eu acho que o número de alunos acho que são os equivalentes. Acho que um é 11 e outro é 9, alguma coisa assim. Entenderam? Então, eu fiz duas estatísticas para o mesmo objeto, são grupos diferentes, mas são amostras diferentes, com estatísticas diferentes. Entendeu? Então, por ponto, me dá uma condução de relações diferentes. Entretanto, me dá um conceito mais específico. Menino e menina, e depois eu junto faço a sala. Mas, quando eu tenho por ponto, eu não vejo se, em termos estatísticos, eles são iguais. Como assim, em termos estatísticos, professor? Levando em consideração a margem de erro. Levando em consideração a significância. Entendeu? Pode ser que exista uma margem de erro no cálculo. Entendeu? Então, tem que prestar muita atenção na estimação por ponto, que não leva em consideração a margem de erro. Então, vamos ver esse exemplo para vocês entenderem. É a mesma coisa, ó. Numa turma de 40 alunos, foram coletadas duas amostras, A e B, de tamanho 4, cada uma. A média da idade da sala é de 27 e o desvio padrão de 2,1. Então, eu tenho duas observações, ó. A média da sala é 27 e o desvio padrão é 2,1. Então, eu tenho a primeira amostra de A. Se eu somar, ele dá 20,5, tá? Com um desvio padrão ali, deixa eu ver, fazer a conta aqui, 20,5 com desvio padrão de 0,5, alguma coisa assim. E o outro, a média, eu não lembro agora, vou colar aqui, ó, 23,5. Com desvio padrão de 5,2. Então, eu peguei dois subconjuntos e eu tive duas médias diferentes com dois desvios padrão. E aí? Será que essas estimativas realmente elas se equivalem à média da sala? Não, são diferentes. Eu tenho que levar em consideração o erro. Como faço para levar em consideração o erro? Porque essas amostras, primeiro, elas não são amostras do tipo representativas, mas ela não leva em consideração o fator do erro da amostragem. O que é o fator do erro da amostragem? O fator do erro da amostragem é quando você coleta amostras diferentes, né? Mas sempre você levando em consideração o erro, você tenta se aproximar mais e mais e mais ainda do verdadeiro valor populacional. Quando você leva em consideração a margem de erro, você tenta dar confiança para a sua pesquisa, de tal maneira que essa confiança te leva a considerar que aquelas estimativas realmente vai projetar a população que você está analisando. É essa a ideia.
Então, olha só, as estimativas pontuais, né, visto que as estimativas pontuais, os valores nem sempre coincidem com a população, porque não leva em consideração o erro. Para corrigir isso, nós temos que atribuir um intervalo centrado na estimativa pontual e, dada a probabilidade, dado um certo valor de probabilidade, que é atrelada à confiança, que é atrelada à significância do seu estudo, quanto mais curtinho for o intervalo, maior significância, tá? Maior significância e também, né, menor, né, maior a confiança, menor a significância. Vocês vão entender depois isso muito bem. Quanto mais confiante será sua pesquisa, menor o intervalo e mais você calibra o seu, né, sua estimativa intervalar por um valor pontual, mas isso é dada uma probabilidade de que isso realmente venha a acontecer, tá? Então, o nível de confiança é chamado de gama, tá? Então, por exemplo, quando é aplicado lá as intenções de voto, aí o jornal fala assim, fulano de tal está com 51% intenção de voto. 2 pontos para... vamos colocar 50%. 50%. 2 para mais, 2 para menos. Então, ele pode alcançar 51 até 47. E o 49 é a estimativa, né, que está na mesma distância do valor inferior e valor superior. O 2% é a margem de erro. O 2% é a margem de erro. Entretanto, quando se realiza a pesquisa no geral, essa pesquisa, eles não falam, mas é aplicada uma confiança para esses valores. Tá vendo? A confiança desses valores, não fala 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. A confiança dessa pesquisa é de 98%. Por quê? Porque o alfa é o nível de significância. O nível de significância, geralmente, é equivalente ao erro associado àqueles parâmetros. Conforme você vai crescendo o alfa, por exemplo, 10%, confiança cai para 90%, e aqueles parâmetros que são estimados lá da pesquisa eleitoral, que é de, por exemplo, 2 pontos a mais, 2 pontos a menos, se o cara está com 49%, né, de intenção de voto, se for 10%, o intervalo aumenta de 49 até 59 para a direita e até 39 para a esquerda. Então, não dá para confiar tanto que o cara vai ganhar no primeiro turno, não. Entendeu? Então, conforme você vai diminuindo a confiança da sua pesquisa, vai aumentando o nível de significância, aquela ideia da intenção de voto, o sujeito está com 50%, pode ganhar no primeiro turno, 51%. Se o nível de confiança o nível de confiança for muito, 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 muito baixo, você não pode afirmar com certeza que ele vai ganhar no primeiro turno, entendeu? Agora, se o nível de confiança for de 1%, aquela margem de erro for pequenininha, 1% para cima ou para baixo, se o cara tem 50% de intenção de voto, ele pode alcançar no máximo 51 e no mínimo 49, certo? Então, eles falam, tecnicamente, ele pode ganhar no primeiro turno. Entenderam a ideia? Entenderam a ideia do nível de confiança numa pesquisa? Entenderam a ideia, galera? Sim, professor. Oi, pode falar. Essa é a ideia. Sim, professor. Essa é a ideia do nível de significância e intervalo de confiança. Então, o nível de significância é o tanto que... significância. É o tanto que você atribui o nível de significância ou o nível de confiança. Tanto que você atribui a sua pesquisa para que ela tenha... ela seja mais rigorosa ou mais relaxada. Geralmente, quando se realiza pesquisa de intenção de voto, ela é rigorosa.
Mas quando nós estimamos parâmetros em econometria, nós relaxamos essa hipótese, para que nós possamos ter um parâmetro cada vez mais significante. Vocês vão entender essas ideias depois. Então, os métodos de estimação por intervalo de confiança são baseados nas distribuições de probabilidade, foi aquilo que nós vimos, principalmente na distribuição normal, tá? E a partir disso, você constrói intervalos onde o parâmetro, né, a partir de 100 vezes você realiza um intervalo de confiança, por exemplo, em 95 ou em 90, depende da sua confiança, certo? Dado 100 vezes que você realiza as estimativas, se você dá um nível de confiança de 99%, tá? Então em 100 intervalos que você realiza, 99 deles vai estar o verdadeiro valor populacional. Então uma dica, uma ideia teórica é o seguinte: quando você cria então uma estimativa para o intervalo e você dá uma significância ou uma confiança para a sua estimativa, você fala assim: vou estimar esse parâmetro com um certo intervalo e, dado um nível de confiança, se for, por exemplo, 99%, no nível de confiança, em cada 100 vezes que realizar a estimativa do intervalo, em 99 vai estar o verdadeiro valor populacional. Isso quer dizer que você está dando um nível de confiança muito alto. Entendeu? Por isso que o intervalo de confiança é muito bom. Porque leva em consideração o erro, e quando leva em consideração o erro, você cria intervalo de confiança, onde grande parte, 99%, ou 95%, ou 90%, tantas vezes que você realizar esses intervalos, você consegue falar com certa probabilidade que aquele verdadeiro valor que você está estimando vale para todo mundo. Essa a essência da estatística inferencial. Você faz para o seu conjuntinho e você atribui um certo nível de confiança e aí você pode falar que isso vale para a população. Isso é muito interessante. Tá? Então, nós vamos usar essas distribuições. Ó. Eu falei da normal, e essas duas aqui eu vou apresentar conforme nós iremos apresentar. Não iremos apresentar, como eu falei, não iremos apresentar. Quando eu apresentarei os intervalos de confiança para variância desconhecida, conhecida e proporção. Então, normal eu já falei, nós vamos usar a normal. Até estudo a gente é um caso específico aqui quadrado quando a gente utiliza em termos de variância. Galera, por hoje é essa teoriazinha que eu queria falar com vocês. É teoria, tá? Tem um exercício só que eu vou pedir no formulário de hoje. Um exercício. Então, respondam lá agora, não esqueçam. É uma questão só. E tem uma resposta certa. E está atrelado ao que eu falei hoje. Então, aproveita esses minutos, tá? De 8h07 até 8h30. Responda essa questão, tá? Alguma dúvida? Não, professor. Então tá. Deixa eu terminar, deixa eu falar uma coisa para vocês.